Eu mandei minha filha morar com o pai porque achava que ele era o melhor, mas no final fui eu que rejeitei a guarda. Essa é a verdade que pesa no meu peito toda vez que eu acordo. Eu repito essa frase como se fosse um castigo autoimposto, porque sei que foi a partir desse momento que quebrei algo dentro da minha filha, e dentro de mim também. Eu sempre achei que ser mãe significava acertar, ser forte o tempo todo, ter respostas prontas. Mas ninguém me contou que existe um tipo de cansaço que não é físico, é emocional. É silencioso, corrosivo, e faz você acreditar que tudo que toca vira problema. Eu tentei ser perfeita, tentei dar conta do trabalho, da casa, da vida, e no meio desse caos, comecei a olhar para minha filha com medo de não ser suficiente para ela. Quando eu dizia seu pai é melhor, eu repetia isso para mim mesma também, tentando acreditar que não estava simplesmente fugindo das minhas responsabilidades. Ele sempre foi o tipo de pai de fim de semana, presenteado e sorridente. Eu via o brilho nos olhos dela quando ele aparecia. E eu, exausta, me comparei com aquilo. Comparei meus erros com as visitas dele cheias de energia, sem perceber que ele só precisava ser pai algumas horas por mês. O dia em que decidi que ela iria morar com ele foi o pior e o mais covarde da minha vida. Eu estava quebrada, emocionalmente drenada, sentindo que qualquer pequena coisa me fazia perder o controle. Eu tive medo de machucar ela emocionalmente com a minha instabilidade. Medo de que ela crescesse lembrando da mãe gritando, chorando ou trancada no quarto tentando não desabar. Eu dizia a mim mesma, é melhor para ela. Mas no fundo é mais fácil para mim. E me dói admitir isso. Eu arrumei as roupas dela dobrando cada peça como se fosse um pedido de perdão silencioso. Cada camiseta guardada era uma ameaça de lágrima. Quando terminei, olhei para aquela mala fechada e senti como se tivesse embalado metade do meu coração ali dentro. Quando o carro do pai dela estacionou, meu estômago virou. Minha filha desceu as escadas puxando a mala com dificuldade, e eu só conseguia olhar para ela pensando, é só por um tempo. Eu vou melhorar. Eu vou buscá-la de volta. Mas ela não sabia disso. Para ela, parecia que eu estava desistindo dela. O olhar que ela me deu antes de entrar no carro, um misto de confusão, tristeza e um pedido silencioso para eu impedir aquilo, me perseguiu por meses. Ela não chorou, e isso foi o que mais me destruiu. Porque quando uma criança para de mostrar dor, significa que ela aprendeu sozinha a engolir o mundo. Os primeiros dias sem ela foram um deserto. Eu chegava em casa e não ouvia nada, nem música, nem risada, nem porta batendo. Só silêncio. E de repente percebi que tudo que eu dizia que era estressante, era exatamente o que dava sentido ao meu dia. A gente só entende o tamanho da presença de alguém quando ela vira ausência. Eu tentava me convencer de que ela estava melhor, que ele dava conta, que eu fiz o certo. Mas toda noite eu encarava o celular esperando uma mensagem dela, um áudio, qualquer coisa. E quando vinha, era sempre curta, contida. Como se ela tivesse medo de incomodar. Depois de alguns meses, veio a audiência da guarda definitiva. Eu fui tremendo, ensaiando frases na cabeça. Eu quero minha filha de volta. Eu só precisei de um tempo. Mas quando sentei na frente do juiz, tudo que eu senti era culpa. E culpa faz a gente acreditar que não merece lutar. O pai dela pediu a guarda. Disse que ela estava adaptada. Contou que ela estava tranquila. Mas eu sabia que aquilo era a tranquilidade de uma criança que não sabe mais o que esperar do mundo. E quando o juiz me perguntou se eu queria a guarda compartilhada ou se gostaria de manter visitas, eu simplesmente disse, visitas. A palavra saiu tão baixa que quase não existiu. Foi nesse momento que eu destruí qualquer chance de reparar o que fiz. Eu poderia ter lutado. Poderia ter dito, eu errei, mas quero fazer certo. Mas o medo, a culpa e o pensamento de que eu iria decepcioná-la de novo me travaram. Hoje eu a vejo só uma vez por mês. Uma vez. E cada visita parece uma consulta médica agendada, algo mecânico, distante, formal. Ela me abraça com carinho, mas com um cuidado que antes não existia. Como alguém que aprendeu a amar mantendo distância para não se machucar. Foi assim que percebi que repeti com ela exatamente o que o meu pai fez comigo. Ele também aparecia uma vez por mês. Ele também sempre dizia que era melhor assim. E eu prometi 1000 vezes que nunca faria isso com meu filho. A vida cobra com ironia. Hoje minha casa continua silenciosa. O quarto dela permanece intacto, como se eu estivesse esperando o tempo voltar atrás. Às vezes sento na cama dela e fico olhando para os brinquedos que ainda guardam o cheiro da infância que eu não acompanhei.